E aí, estamos de volta, agora para resolver as atividades nas páginas 45 e 46, relacionadas ao estudo da pressão e ao princípio de Pascal. Então, vamos lá. Primeiro exercício. De acordo com as leis da hidrostática, analise as afirmações abaixo, assinalando com a letra V as verdadeiras e com a letra F as falsas. Afirmação A. A pressão em um ponto no interior de um líquido não depende da profundidade. Bom, vamos analisar. Se eu estou relacionando a pressão em um ponto qualquer no interior de um líquido, eu estou associando esse ponto à pressão hidrostática, que estabelece uma relação entre o produto da densidade do líquido, da aceleração da gravidade do local e da profundidade. Então, essa pressão ela sempre vai ser diretamente proporcional à densidade, à aceleração da gravidade do local e à profundidade no qual encontra esse ponto no líquido. Então, essa afirmativa é falsa. Por quê? Porque a pressão depende da profundidade. Afirmação A, falsa. Letra B. A pressão em um ponto no interior de um líquido depende da densidade do líquido. Correta. Por quê? Porque essa pressão depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade do local e da profundidade. Verdadeira. Qualquer ponto no interior de um líquido está submetido à mesma pressão hidrostática. Não. Por quê? Porque a pressão hidrostática de um ponto no interior de um líquido depende da profundidade. Então, para profundidades diferentes, eu tenho pressões diferentes. Então, a letra C é falsa. Uma elevação ou redução da pressão aplicada em um ponto qualquer de um líquido em equilíbrio transmite-se integralmente a todos os pontos, tanto do líquido quanto das paredes do recipiente que o contém. Correta? Por quê? Porque isso daqui é um enunciado do princípio de Pascal. Então, observem as respostas. Letra A é falsa, por quê? Porque a pressão hidrostática ela é o produto da densidade do líquido, da aceleração da gravidade no local e da profundidade H no qual esse corpo se encontra nesse líquido. Portanto, a pressão P depende da profundidade H. Letra B é verdadeira, porque ele está relacionando a pressão e a densidade. E ele diz que a pressão depende dessa profundidade, dessa densidade. Então, portanto, a pressão P, ela sempre depende da densidade do líquido no qual esse corpo se encontra. Letra C é falsa, por quê? Porque a pressão em um ponto no interior de um líquido depende da profundidade do ponto em relação à superfície livre desse líquido. Então, observe. Para pontos em profundidades diferentes, eu tenho diferentes pressões que estão relacionadas a essa variação aqui, ó. A variação da pressão em relação ao ponto 1 ao ponto 2 é igual à densidade do líquido, à aceleração da gravidade do local e à variação da profundidade em relação a esses dois pontos. Se eu considerar isoladamente os pontos, a pressão em 1 é menor que a pressão em 2, porque a profundidade H1 em relação à superfície livre do líquido é menor que a profundidade H2. E fechando a letra C, a letra D é correta, porque ela é o enunciado do princípio de Pascal. Tudo bem, pessoal? Exercício 2. Um certo medicamento tratado com fluido ideal precisa ser injetado em um paciente, empregando-se para tanto uma seringa. Bom, a ideia de fluido ideal aí é que ele sofre a mesma compressão
em todos os pontos desse líquido. Tá? Então a pressão que eu aplico aqui, ela vai ser distribuída de forma integral em qualquer ponto desse líquido. Aí tem uma pegadinha aqui, ó. Considere que a área do êmbolo seja 400 vezes maior que a área da abertura da agulha, ou seja, essa área aqui, ó, ela é 400 vezes maior que essa. E despreze qualquer forma de atrito, então não tem perda de energia. Um acréscimo de pressão igual a ΔP sobre o êmbolo corresponde a qual acréscimo na pressão do medicamento na abertura da agulha? Vamos entender uma coisa. Quando eu aplico pressão no êmbolo, essa pressão é distribuída de forma integral em todos os pontos do líquido, na parede do êmbolo e na parede da agulha. Então, a variação de pressão no êmbolo, ela corresponde à mesma variação de pressão na agulha. Então, não vou ter variação de pressão do líquido contido no êmbolo e contido na agulha. Por quê? Porque, de acordo com o princípio de Pascal, o acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em repouso é transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido. Então, a resposta correta é a letra A. Qual que é a pegadinha nesse exercício? A pegadinha é a seguinte, eu vou voltar aqui. Ele diz que a área do êmbolo é 400 vezes maior que a área da abertura da agulha. Então, essa área do êmbolo, sendo maior que a área da abertura da agulha, ela relaciona a condição de eu aplicar menos esforço. Então, a força que eu vou aplicar no braço da pessoa, aqui na hora que essa agulha entrar no braço da pessoa para ser aplicado o medicamento, por exemplo, ou na veia, essa força ela vai ser 400 vezes menor, então a pessoa não sente tanta dor. Tá? Isso vai estar relacionado também ao princípio de Pascal, que estabelece que a variação de pressão aqui no êmbolo é a mesma na abertura da agulha, e como essa variação de pressão está relacionada à pressão de uma força, a força aplicada no êmbolo dividida pela área dele vai ser igual à força que essa agulha vai aplicar no paciente dividida pela área da agulha. Então, se a área do êmbolo é 400 vezes maior que a área da abertura da agulha, a força aplicada nesse ponto aqui é 400 vezes menor. Por quê? Porque eu não tenho variação de pressão. Tudo bem? É o próximo assunto nosso que relaciona a prensa hidráulica. Então, a resposta desse exercício, o acréscimo de pressão em um ponto de um líquido em repouso é transmitido integralmente a todos os pontos desse líquido. Logo, a resposta é a letra A. Questão 3. Em uma colisão automobilística frontal, observou-se que o volante foi deformado, provavelmente pelo impacto com o tórax do motorista, além de uma quebra circular no para-brisa evidenciar o local de impacto da cabeça. O acidentado apresentou fratura craniana, deformidade transversal do externo, contusão cardíaca e ruptura dos alvéolos pulmonares. A lesão pulmonar ocorreu pela reação instintiva de espanto do motorista ao puxar e segurar o fôlego, pois a compressão súbita do tórax produziu a ruptura dos alvéolos, assim como se estoura um saco de papel inflado. Sobre essa lesão pulmonar, então, ó, vamos relacionar só isso aqui, ó. É correto afirmar que, bom, antes de entrar nas opções, eu coloquei duas informações aqui relacionadas ao externo e aos alvéolos. Então, o que é o externo? O externo é esse osso aqui, ó. O externo serve para a sustentação das costelas da clavícula, formando a caixa torácica, onde ficam protegidos os pulmões, coração, timo
e os grandes vasos, no caso a aorta, a veia cava, artérias e veias pulmonares. Então ele teve lesão desse osso aqui, ó, ele bateu isso daqui no volante do veículo. Bom, como houve ruptura do externo, isso causou lesão nos alvéolos pulmonares. Quem são os alvéolos? Os alvéolos pulmonares são minúsculos sacos aéreos presentes nos pulmões, envolvidos por capilares sanguíneos e uma fina membrana. Situam-se onde terminam as finas ramificações dos brônquios. Em cada pulmão existem milhões de alvéolos. Eles são responsáveis pelo aspecto esponjoso dos pulmões. Bom, então ele teve ruptura dos alvéolos. A ideia é eu pegar, por exemplo, uma bexiga e ir enchendo essa bexiga até o limite dela. O que vai acontecer? A variação de pressão provocada pela pessoa que está enchendo essa bexiga, ela vai ser integralmente transferida para todos os pontos do ar contido dentro dessa bexiga e para a parede, né, pela membrana da bexiga, fazendo com que uma hora essa pressão seja muito grande e a bexiga estoure. Foi o que aconteceu aqui. Então, ó, e isso está relacionado ao quê? Transmissão de pressão integral está relacionada ao princípio de Pascal, tá? Então, observe. Pelo princípio de Pascal, o aumento da pressão sobre o ar contido nos alvéolos foi inversamente proporcional ao volume ocupado pelo fluido, cuja massa rompeu as paredes inferiores dos alvéolos. O princípio de Pascal ele não estabelece relação com volume. O princípio de Pascal ele estabelece uma relação com a variação integral da pressão. Então a letra A é falsa. Letra B. Pelo princípio de Pascal, o aumento da pressão anti-posterior sobre o ar contido nos alvéolos por ação de pressão externa foi transmitido a todos os pontos do fluido, no caso o ar, né? Inclusive a paredes do alvéolo. Correta. Olha lá, o aumento de pressão, ela foi transmitida em todos os pontos. Então isso daí define o princípio de Pascal. Aí na letra C e na letra D ele usa o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes não estabelece variação de pressão integral. Nós vamos ver que o princípio de Arquimedes está relacionado a uma força que os fluidos aplicam nos corpos, que é conhecida como empuxo. Então a letra C está errada porque ele está relacionando o princípio de Arquimedes a essa variação de pressão. E a letra D é a mesma coisa. Olha lá, ó, pelo princípio de Arquimedes, o aumento da pressão sobre o ar contido nos alvéolos foi inversamente proporcional ao volume ocupado pelo fluido, cuja massa rompeu as paredes inferiores dos alvéolos. O conceito aqui é o mesmo da letra A, só que ele trocou o princípio de Pascal pelo de Arquimedes. Arquimedes relaciona um empuxo, é a força que os líquidos aplicam no corpo. E a mesma coisa aqui, ele relacionou o princípio de Arquimedes ao aumento da pressão transmitida aos pontos do fluido. Quando eu tenho aumento de pressão transmitida aos pontos do fluido, eu estou relacionando o princípio de Pascal. Então, a C e a D estão erradas, porque o princípio que não está relacionado à variação de pressão. Então, o que aconteceu nos alvéolos desse motorista aí que sofreu esse acidente é mais ou menos isso. A letra B é a resposta, e o que aconteceu está relacionado ao princípio de Pascal. E o que ele diz? De acordo com o princípio de Pascal, o acréscimo de pressão em um ponto de um gás em repouso é transmitido integralmente a todos os pontos desse gás. Então, os alvéolos desse cara sofreram isso aqui, ó. A transmissão de pressão foi feita de forma integral, causando a ruptura. Que está bem exagerado, né? Mas dá para a gente entender
o que aconteceu mais ou menos com esse motorista. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos para o próximo. Quarto exercício. Uma pessoa está sem saca-rolhas e necessita abrir uma garrafa de vinho. Ela resolve então enrolar a garrafa em vários panos de prato e bater no fundo da garrafa contra a parede. Após algumas batidas, a rolha começa a sair. Explique fisicamente por que isso ocorre. Bom, vamos entender uma coisa. A partir do momento que ele começou a bater no fundo dessa garrafa, essa sequência de batidas, ela é gerada por uma força numa área qualquer. Essa força associada à área do fundo da garrafa, no caso, gera pressão. Essa pressão vai ser integralmente transmitida a todos os pontos do líquido dentro dessa garrafa, chegando até a rolha. Então a mesma pressão que eu apliquei no fundo da garrafa vai ser transmitida para a rolha, fazendo com que ela solte. Tá? Então a ideia é essa. Ó. A pressão ela relaciona a força pela área no qual essa força está sendo aplicada. Então na hora que eu aplico força no fundo dessa garrafa, eu gero pressão. Essa pressão é transmitida de forma integral para todos os pontos do líquido e vai ser transferida à rolha da garrafa de vinho. Então, ó, a razão entre a força exercida por unidade de área é definida como pressão. Essa pressão causada pelas batidas da garrafa é transmitida para todos os pontos do líquido e do gás, impulsionando a rolha para fora. Beleza? Quinto exercício. Um recipiente com duas saídas de um líquido tem um êmbolo móvel e está completamente cheio de água, como ilustra a figura a seguir. Uma pessoa realiza uma força de módulo igual a 10 Newton sobre um êmbolo de área igual a 50 centímetros quadrados. E as rolhas são arremessadas para fora do recipiente. Considerando a pressão inicial nas rolhas A e B como sendo, respectivamente, PA e PB, qual a pressão que as arremessou? Bom, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que na hora que eu aplico uma força sobre esse êmbolo móvel aqui, de área 50 centímetros quadrados, essa força gera uma pressão sobre a água que é distribuída de forma integral para todos os pontos da água, inclusive para a parede do recipiente e para os orifícios A e B que contém essas rolhas. Então a mesma pressão que eu aplico no êmbolo móvel, ela vai ser distribuída de forma igual tanto em A como em B. Então na hora que aperta isso daí, a pressão exercida por essa força F vai ser a pressão exercida em A e em B. Bom, como é que eu vou calcular essa pressão? Eu tenho a força e a área, só que eu tenho que lembrar que a unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal, que é 1 Newton por metro quadrado. Então eu tenho que transformar essa área de 50 centímetros quadrados em metro quadrado. Basta multiplicar por 10 a menos 4. Então observem, olha lá, ó. A pressão que arremessou as rolhas é igual à pressão original adicionada da pressão exercida pela força do êmbolo. Assim, qual que é a pressão? É a força dividida pela área. A força é de 10 newtons. A área era de 50 centímetros quadrados. Para eu transformar em metro, basta eu multiplicar por 10 a menos 4. Logo, a pressão exercida
Nas folhas A e B é uma pressão de 2.000 newtons por metro quadrado. Bom, com isso eu encerrei essa parte dessa semana, do dia 20 ao dia 24. Eu acredito que na próxima aula nossa eu já encerro essa apostila 1. Essa apostila 1 não, essa apostila 5, né? É a 1 do segundo ano. E para complemento dos estudos, a sugestão de atividades são as questões de 1 a 3 da seção Hora do Estudo, que se encontram na página 60 do volume 5 de vocês. Bom, o esquema sempre é o mesmo. Mandem para o meu e-mail, que é o marioaugustoxavier68@gmail.com. Essas atividades, elas devem ser entregues até dia 24, tá? Eu tenho recebido muitas atividades antes, estou muito satisfeito com isso. Vocês estão de parabéns, tá? Volto a afirmar que essa condição nossa é passageira. Logo, logo nos encontraremos. E até a próxima semana. Um abraço.